Bem, bom dia a todos, todas. Eu queria cumprimentar o secretário Leonardo Vilela, colega de trabalho durante 8 anos, o nosso querido coordenador ambiental do FICA, o Emiliano Godoy, e dizer que eu estava um pouco preocupado em vir falar com vocês sobre energia nuclear depois do festival. Eu sei que ontem houve um grande show, que as pessoas no sábado ficam acordadas até mais tarde, e sei que é um belo sol também na cidade desde ontem, quando cheguei. Um belo sol ontem no entardecer, um belo sol hoje no amanhecer. Mas o sol tem muito a ver com tudo isso que eu vou dizer. É claro que as coisas que nós vamos conversar aqui acabam convergindo também para o sol. Eu vou falar um pouco sobre a questão nuclear, o momento que a energia nuclear vive no mundo. Todos sabem que houve um desastre importante no Japão, em Fukushima, e esse desastre mudou um pouco o rumo da energia nuclear no planeta. Antes, alguns meses antes do desastre, as pessoas estavam já achando que o nuclear valia a pena. Havia uma disposição, por causa do aquecimento global, havia uma disposição até de alguns partidos verdes do mundo de rever a sua condenação à energia nuclear. Por quê? Porque também um grande cientista e ecologista chamado James Lovelock, que escreveu o livro chamado Gaia, ele publicamente defendeu uma tese de que a energia nuclear, considerando as circunstâncias atuais, a necessidade de superar o petróleo, era talvez uma saída para o mundo no momento em que nós estamos apertados pelo aquecimento global. Pois bem, ele fez essas declarações, escreveu alguns artigos, houve um grande debate, o próprio lobby da indústria nuclear utilizou amplamente essas afirmações do Lovelock, que são sérias, são bem fundadas, mas de repente veio o desastre de Fukushima. A característica desse desastre, evidentemente que ele tem inúmeras características que determinam a sua singularidade. Mas a característica desse desastre é diferente do desastre de Chernobyl, que nós chamamos aqui, é diferente do Three Mile Island e até diferente também desse acidente radioativo que houve em Goiânia, na Rua 57. Por quê? Porque eu procurei, ao longo da cobertura diária, eu procurei acompanhar a cobertura diária desse acidente, um fator estava presente e não estava presente nos outros desastres. É que ele era acompanhado online, praticamente ao vivo e online. Evidentemente que isso joga com uma questão fundamental, mais importante até do que discutirmos a técnica da energia nuclear, joga com a questão fundamental da transparência e da democracia no uso. Os russos, no momento que houve os ucranianos também, quando houve o desastre de Chernobyl, eles omitiram a informação durante 36 horas da população. Eles tinham condições de deter essa informação o tempo em que eles quisessem, sob o risco, evidentemente, de matar, e deve ter essa opção, deve ter contribuído para a morte de muita gente. Mas eles o fizeram. Já os japoneses não. Eles não tinham como esconder. Eles estavam já no mundo dominado pela internet, pelas comunicações rapidíssimas, e tinham que apresentar isso. Mas o interessante é que começou o desastre de Fukushima, começou no reator número 1, e quando eles começam a admitir que houve essa questão, nós vemos que eles procuraram a transparência, a TEPCO, que é a companhia encarregada. Mas é que a transparência já era possível, mas a ambiguidade também era inevitável, porque eles não tinham certeza do que estavam fazendo. Era uma coisa tão nova, tão difícil para eles, e tão surpreendente,
que eles não tinham certeza do que estavam fazendo. Quer dizer, o desastre, como todos sabem, vamos remontar um pouco, o desastre foi provocado por um tremor de terra e pelo tsunami. O tsunami já existia na literatura japonesa e em outros momentos houve menção ao tsunami, mas ele era relativamente recente no cotidiano. Havia 7 anos que a palavra tsunami tinha entrado definitivamente para o dicionário. E a empresa que estava com uma usina à margem do Pacífico, evidentemente que precisou criar um sistema de defesa para eles. Eles imaginaram, como são as coisas, eles imaginaram um sistema de defesa que previa uma defesa para o mais forte tsunami que houve. Eles pegaram os registros históricos e falaram assim, vamos planejar de acordo com o mais forte tsunami que já houve. Acontece que eles não contavam que houve um tsunami maior do que o que já houve. E eles foram suplantados por isso também. E o sistema de defesa deles entrou em colapso. Talvez tivesse entrado em colapso, mesmo sem, se o tsunami fosse apenas o mais forte da história até aquele momento. Porque é muito difícil um sistema desse de defesa sobreviver. A estrutura, eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, mas a estrutura da usina nuclear, ela tinha no chão, os refrigeradores estavam, a área de refrigeração estava colocada num ponto que ela foi submersa. E também, sobretudo, foi submersa, o mais importante, os geradores. Então, os geradores de eletricidade falharam. Sem os geradores não era possível resfriar o urânio, resfriar o material nuclear. Então houve aquele processo de aquecimento e em cada reator havia uma coisa, começava a explodir, explodiu um pouco, uma explosão no 2, e todo mundo ficava em pânico porque aqueles reatores poderiam fundir, eles poderiam entrar em fusão e poderia haver uma coisa daquele tipo que houve no Chernobyl. Então, nós vimos também que os japoneses, a maioria dos japoneses condenou a maneira como o governo japonês e a empresa cuidou do assunto. Por quê? Porque eles acham que não houve informações adequadas. E há no Japão uma cultura, que é uma cultura também antiga de não dar informações ruins. Existe, da parte das autoridades japonesas, uma tendência a evitar informações ruins. Então, eles sempre procuraram dar informações, mas com uma perspectiva positiva. Além disso, existe uma cultura no Japão, que também era uma cultura que hoje foi questionada, é questionada lá dentro, que é a cultura dos velhos funcionários das empresas da indústria nuclear irem para um sistema de controle, passarem a ser os fiscais. Então, e esses funcionários tinham um processo, uma lealdade com as suas empresas, que é uma lealdade que todas as pessoas têm em relação às suas empresas quando são bem tratadas e se tratam bem. Mas no caso japonês, muito mais. No caso japonês, a lealdade entre o funcionário e a empresa tem uma característica singular, uma coisa muito forte. Então, isso dificultou muito também o processo. E nós vimos, em primeiro lugar, como o mundo reagiu. E o mundo reagiu de uma forma, no meu entender, muito clara. Primeiro, a França mandou algumas pessoas lá para olhar o que estava acontecendo. Os americanos também mandaram gente para olhar o que estava acontecendo. E, imediatamente, no mundo, houve uma decisão de rever o sistema de segurança das usinas nucleares. No mundo, menos no Brasil. Porque no Brasil, a primeira reação do ministro Lobão foi a reação típica nossa também. Isso não acontece no Brasil. Né? Nós temos uma série de coisas que a gente diz isso não acontece no Brasil e com isso a gente vai se consolando. Mas, na verdade, quando ele diz isso não acontece no Brasil, porque nós temos 2 geradores, 2 resfriadores, se um falhar, o outro entra em funcionamento, o que não está no jogo é exatamente a energia suplementar. Porque o que ficou claro ali em Fukushima é que os geradores suplementares que iam entrar em cena quando acabou a eletricidade,
não funcionaram, estavam inundados. E nos Estados Unidos a preocupação foi tanta que o governo americano e os senadores e deputados americanos começaram a pensar, gente, o que pode acontecer com os nossos geradores se eles não entrarem em funcionamento? Qual o nível de proteção que eles têm? E começaram também a definir quanto de combustível extraordinário é necessário ter para você manter essa questão. O Brasil ainda não chegou a essa definição, mas o Brasil decidiu, dessa vez, que vai deixar iria construir 7 novas usinas nucleares, vai desistir de 3. Eu sei que, na verdade, talvez não construa nenhuma delas anunciada, mas mostra um pouco a situação do nosso país e o relativo atraso em relação a um contato com a opinião pública mais sério quando se trata da questão nuclear. Nós temos já um exame da situação das nossas usinas nucleares, sobretudo de Angra 1, né? E vemos que ali há uma série de problemas que não foram solucionados. Eu tive a oportunidade, nós temos uma usina numa área, é claro que eu não quero comparar o Atlântico ao Pacífico. O Atlântico não tem as placas tectônicas semelhantes ao Pacífico. Dificilmente a gente teria ali um tsunami ou um tremor violento. Mas eu conheço a região de Angra dos Reis de muito tempo e sei que ali as montanhas é que são difíceis. Elas costumam desabar. Eu já consegui, em determinado momento, junto com o deputado Carlos Mink, fechar a usina de Angra 1 por 3 meses, exatamente porque havia uma montanha que poderia desabar sobre um depósito secundário, mas era um depósito radioativo. Então, ali há o problema das montanhas. Elas são muito inseguras, muito instáveis. E há também o problema das estradas. A estrada, a BR-101, foi construída de uma maneira inadequada. Ela, toda vez que chove muito, não há condições de circular facilmente por ela. Há verões naquela estrada que tem 119 pontos de engarrafamento, pontos de obstáculos para o trânsito. Isso é uma questão, além disso, ela é muito perigosa. Então, uma estrada com tantos, ela teria que ser refeita, ela teria que ser repensada, porque da maneira como ela foi construída, sem ainda os conhecimentos geológicos adequados para aquilo, ela foi construída para cair mesmo, sempre vai cair. Então nós temos que mudar esse processo, teria que repensar a construção da estrada, ou pelo menos repensar o seu rumo. E isso demanda muito dinheiro, demanda muito tempo. Para que vocês tenham ideia, eu fui o relator do segundo teste de desastre, segunda simulação de desastre. Então, assim, vamos simular um desastre, vamos ver o que a população faz, vamos ver como as coisas funcionam. Então eu fui para lá, maior atenção. Primeira coisa que eu percebi e que me doeu, a sirene não funcionava. Mas por que a sirene não funcionava? Porque tinha que fazer um investimento, custava 1.400.000, nós não tínhamos esse 1.400.000 para fazer o investimento e a sirene não funcionava. Aí, evidentemente, que isso já foi corrigido, mas é a coisa mais elementar. Se você precisa avisar a população, quando em Fukushima, vocês viram que imediatamente após o desastre, você cria uma zona de exclusão. As áreas que estão próximas à usina passam a ser áreas de exclusão. E você tem que comunicar as pessoas mais próximas para elas saírem. Ou comunica pelo rádio, mas também a sirene é um instrumento. É um instrumento importante, porque muitas vezes, até você avisar o radialista que está vendo isso, você pode avisar o morador muito na frente. Então, isso foi a primeira observação. A segunda observação é sobre o perigo da estrada. A estrada é muito perigosa, então o que nós sentimos, né? O guarda rodoviário, a polícia rodoviária determinou que um guarda rodoviário viesse participar conosco da simulação. Ele ia simular um bloqueio da estrada
para uma determinada circunstância e ia acompanhar a estrada. Ele veio do Rio de Janeiro, morreu no caminho. Ele sofreu um desastre, é tão perigosa a estrada, é tão perigosa que ele veio mais rápido, ele morreu no caminho. Então, em função dessa simulação, foi possível também, no meu relatório, eu enviei para algumas pessoas na Alemanha, do Partido Verde, e foi possível também uma pressão na Alemanha para que ele falasse, olha, só vamos financiar alguma coisa agora se vocês tomarem medidas de segurança adequadas, melhor não financiar. Isso é interessante porque em vários países a reação ao nuclear foi muito rápida. Na Alemanha, por exemplo, em primeiro lugar, o Partido Verde cresceu e derrubou os sociais-democratas em alguns estados, em eleições estaduais. Em segundo lugar, a própria social-democracia e a Angela Merkel se uniram e decidiram, olha, nós não vamos mais construir usinas nucleares. As que existem aqui, algumas estão desativadas, as 20 que existem ficarão até o seu limite de existência. Depois não construiremos mais. A Itália fez um plebiscito a semana passada, também a população optou por esse caminho. A Áustria vai também no mesmo caminho. Então, existe uma tendência internacional de reduzir e até parar um pouco com o nuclear. Agora, eu, em casa, fiquei pensando, por que essas coisas todas acontecem agora com o desastre de Fukushima e não aconteceram com tanta intensidade no desastre de Chernobyl? A resposta está no dia que nós vimos ontem e na manhã que nós vimos hoje. A resposta está no sol. Hoje, já na Alemanha, eu participei há 3 anos já de congresso, promovido por deputados da Alemanha, em que eles estavam se preparando para passar para a energia solar. E hoje há uma produção de energia solar no mundo que anima as pessoas a buscarem caminhos alternativos. Hoje, a Alemanha, a China, os Estados Unidos têm usinas solares que podem e que já estão funcionando muito bem. É um caminho praticamente inesgotável, porque o solar não implica só no solar, né? O sol, quando a gente vê, por exemplo, o uso do álcool nos nossos carros, que é menos poluente um pouco que a gasolina, a gente pensa, bom, isso é a energia do álcool, mas não, é a energia solar. A fotossíntese é que garante esse processo. A mesma energia eólica nós consideramos como uma parte da energia solar. Hoje os japoneses disseram, não, nós vamos investir na energia eólica. Os suecos, na semana passada, já chegaram também a um caminho de produzir energia com o movimento das marés. Então nós estamos caminhando cada vez mais de uma forma industrial e segura para superar o período não só do petróleo, mas também o período do nuclear. Entrarmos numa fase mundial em que a energia renovável seja realmente a grande fonte de energia no Brasil. Aqui em Goiânia, eu presenciei um acidente radioativo, escrevi um pequeno livro chamado Goiânia, Rua 57. Escrevi junto com um artista goiano de expressão nacional, o Ciron Franco. Então, eu escrevia e ia fazendo os desenhos, nós íamos contando a história. Aqui em Goiânia, o que eu senti também na época, em primeiro lugar, era a falta de informação. Havia uma falta de informação muito grande das pessoas, o que provocou também essa situação. Uma falta de fiscalização do material radioativo, que não é um problema só do Estado, é um problema nacional, não é? É federal. A fiscalização do material radioativo tem que ser feita também. E também eu acho que houve por falta de informação, houve uma certa tendência a agravar muito a situação. Eu me lembro como foi difícil para nós aqueles momentos, não é? Muito mais difícil para as pessoas que sofreram. Eu não sei, não falei com elas agora, mas para que vocês tenham uma ideia, ontem no avião
Eu estava lendo a história de um repórter do Paris Match, que é uma revista francesa, que foi ao Japão cobrir o desastre. Ele chegou até perto da usina de Fukushima, fez uma foto de longe e tal, voltou, mas como a região estava um pouco contaminada, o equipamento dele se contaminou um pouco, e ele também se contaminou um pouco. E ele voltou para a França depois de terminado o trabalho, e o departamento pessoal da revista mandou que ele fosse se cuidar, tinha que ir ao médico, tinha que ver o que era. Muitos hospitais recusaram, não queriam tratar. Não é? E ele conta que o massagista de uma das pessoas do prédio dele, quando viu, mudou de rua, de passeio, e as pessoas não queriam mais chegar perto dele. Ele passou a sofrer também uma discriminação por estar contaminado. Algo que deve ter acontecido muito também com as pessoas da Rua 57, que ficaram isoladas, porque é um momento difícil. Então, isso é uma questão que nós tínhamos visto. Naquele momento, nós não tínhamos nenhuma experiência de desastre radioativo. Aí veio um médico, que é um especialista, né, que é a pessoa que estava estudando, tinha acabado de fazer a tese dele, e que se instalou aqui, e falou, perguntei, mas como é que nós vamos fazer com as pessoas? Ele falou assim, não, existe na Marinha uma ala que foi determinada pelo projeto nuclear, que seria usada nessas circunstâncias. Então vamos transformar o que está no papel na Marinha como uma área especializada. Então, com isso, nós conseguimos levar as pessoas para o Rio de Janeiro e algumas foram tratadas nesse hospital da Marinha. Mas nós estávamos tateando, começando a ver o que eram os efeitos. Nós tínhamos um médico especializado para fazer isso, já com usinas atômicas funcionando. Imagina se tivesse tido um problema na zero. Eu faço essas observações aqui. Eu faço essas observações aqui para dizer o seguinte, que é muito problemático. Eu não sou uma pessoa apocalíptica, eu não faço ameaças, eu apenas coloco as questões para as pessoas avaliarem com tranquilidade. Dizem que a energia solar é muito cara, mas ela está ficando cada vez mais barata na medida que produz. A energia atômica é muito cara. Ela é mais cara do que a energia comum. As nossas hidrelétricas é muito mais cara que as nossas hidrelétricas. Além disso, a energia atômica, quando ela tem, as usinas têm um período de funcionamento. Depois desse período de funcionamento, elas precisam mais de, às vezes, 20 anos para serem desativadas efetivamente. Então, é um investimento muito grande na usina e na região. Se nós podemos escolher hoje, no Brasil, tendo essa possibilidade que nós temos, não só a possibilidade hídrica, nós somos, junto com a Noruega, dois países que produzem a sua energia através dos rios, através da água. Mas se nós temos também a possibilidade do sol, um estado como Goiás, por exemplo, quer dizer, aqui produzir energia do sol vai ser fácil. Você vê que a Alemanha produz energia do sol, né? Mas a quantidade de sol que existe aqui, a presença do sol é muito maior, né? Então, eu apenas coloco essa questão. Eu acho que para o Brasil, pensando estrategicamente, seria muito mais conveniente que a gente entrasse logo nas energias alternativas e não gastasse mais esse dinheiro com o nuclear, procurasse investir nas energias alternativas. Mas ainda assim, ainda que a gente não tenha a decisão de construir mais energias nucleares, as usinas estão aí. E as piscinas estão aí. As piscinas onde o urânio já usado é colocado. E essas piscinas são problemáticas. Lá em Fukushima, a preocupação não era só com os reatores. A preocupação era também com o urânio que estava nas piscinas. E hoje fala-se em transportar esse lixo atômico
para outros lugares, como aqui para Goiás, para Abadinha. E eu acho que vai ser, em primeiro lugar, a prática internacional é uma prática de consultar a população. Você não pode obrigar a população a receber um lixo nuclear dessa maneira. Nos Estados Unidos houve um movimento muito forte chamado Not in My Backyard, não no meu quintal. E tudo que tentavam fazer, não, no meu quintal não, aqui não pode, aqui não pode. Então eles ficaram realmente acossados para onde mandar o lixo nuclear. E eu acho que transportar esse lixo da própria Anglo Space é um problema sério. Por exemplo, eu não consegui, e não houve possibilidade de fazer uma legislação que regulasse rigorosamente o transporte desse material. Então você já não tem nem legislação adequada. Você tem uma legislação, uma orientação internacional, mas não tem uma legislação adequada no Brasil. É preciso que a gente tenha isso. Em segundo lugar, é preciso ver se o caminho é esse mesmo, se é deixar aqui ou mantê-la nas piscinas tal como estão. O que ficou claro é que as piscinas também são perigosas. Agora, por exemplo, ontem, a última notícia de Fukushima é uma notícia até problemática. Eles precisaram de muita água para resfriar todo o processo, resfriar o gerador e tal. Então, eles estão com 105 mil toneladas de água contaminada. E essa água eles já não conseguem mais segurar. Ela vai ter que ir para o Pacífico. E indo para o Pacífico, evidentemente que vai contaminar uma grande região. E lá eles estão tentando, a partir de ontem, começaram a tentar uma coisa que eles chamam que é um processo químico de filtragem dessa água, para que a água possa ir. Mas eles mesmos não sabem se haverá tempo para isso, se consegue. E escreve aqui o Contardo, fazendo palestra. O Contardo, outro dia, numa crônica, ele explicitou bastante bem a perplexidade que ele tinha e que muitas pessoas no mundo têm diante do que aconteceu em Fukushima. Evidentemente, ele não mencionou, mas Fukushima havia muita informação. Em Chernobyl não havia nenhuma. Mas a informação de Fukushima era, no fundo, nos dizer, olha, pode estar, pode não dar. Isso pode ser ou pode não ser. A informação de Fukushima era uma ambiguidade completa também. A gente não tem base, não tem onde confiar e como confiar, porque são processos que os próprios cientistas estão realizando, correndo contra o tempo, que talvez eles não tenham condições de serem vitoriosos nesse ponto. Então, o que aconteceu em Fukushima, com a própria opinião pública norte-americana, que era favorável, o Obama estava pensando em construir 16 novas usinas, a própria opinião pública norte-americana mudou. Ela virou em função do que aconteceu em Fukushima. E viu-se também, os americanos são muito questionadores também, e começaram a questionar a própria segurança das suas instalações. Então, mudou isso. E nós não temos certeza ainda se o processo de Fukushima vai realmente ser vitorioso no sentido de evitar que haja mais contaminação e que haja contaminação, sobretudo no Pacífico. Né? É uma contaminação, no princípio, quando jogavam a água, eu escrevia, alguns cientistas diziam, não, mas ela vai ser diluída, ela vai ser diluída. Eu também, eu acho que vai ser diluída, mas as pessoas se enganam um pouco com o mar, né? Porque eles acham que o mar é uma cloaca, tudo que você joga vai ser diluído, mas não é assim. A gente está vendo que não é assim. Quando você faz uma pesquisa com os peixes, você está vendo que o plástico já não está sendo tão diluído. Grande parte está na barriga dos peixes e na barriga das tartarugas. Você observa isso. Né? E o mar é um potencial de riqueza extraordinário, né? Não só pelo petróleo, mas também pelos minérios que contém, mas é um potencial de riqueza em termos de novos remédios, em termos de alimentação, e a gente não leva a sério essa questão. Contaminar o Pacífico é extremamente problemático, né? Vai ser extremamente problemático. Em muitos momentos eu pensei
que a saída em Fukushima seria sepultar, como foi sepultado Chernobyl, né? Você sepultar aquilo e aquelas... Mas eles acham que conseguem ainda, e no momento estão descobrindo que outras usinas, como a de Monju, são seríssimas, têm problemas sérios e também terão que ser fechadas. Então, na verdade, o processo que se iniciou com Fukushima é um processo que não acaba mais, porque ele aconteceu num momento também que as informações são mais rápidas, as informações acontecem, ainda que sejam para mostrar que não estamos entendendo nada, elas estão aí, não é? Então, agora, realmente, o nuclear entrou numa nova fase. Eu acredito que seja uma fase de estagnação, de decadência, para que, finalmente, a gente deixe o sol entrar. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para o secretário estadual de Meio Ambiente, Leonardo Vilhena, deputado federal e também fundador de uma ONG, né, Leonardo? Se quiser até mencionar isso no início da fala. É verdade. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no encerramento desse Fórum Ambiental. O Vilhena lembrou bem, nós, em 1989, nós fundamos aqui, Gabriela, no Sudoeste Goiano, em Mineiros, que é a minha cidade, a Fundação EMA, a Fundação Ecológica de Mineiros, cujo principal objetivo foi fazer trabalhos dentro e no entorno do Parque Nacional das Emas, uma reserva de 131 mil hectares de cerrado, a maior extensão de cerrado contínuo, e isso até nos valeu o prêmio nacional. Nós fizemos um trabalho de preservação das nascentes do rio Formoso, que nasce fora do parque, numa área de agricultura e que tinha problemas com saneamento toda estação chuvosa. Nós conseguimos recuperar essa nascente e isso nos deu um prêmio em nível nacional. E também a água de abastecimento urbano da cidade, do bairro de Coqueiros, que era uma região também cheia de lavouras, de pastagens, e que por questão de segurança da população, nós tivemos que fazer um trabalho de educação ambiental e de recuperação daquela área. Mas eu queria agradecer muito a vinda do Gabeira. Enriquece muito o nosso fórum, o nosso debate, Gabeira, pela sua experiência, por tudo que você representa para o Brasil, em termos de movimento ambientalista, em termos de discussões sobre o meio ambiente, e tê-lo aqui conosco no encerramento desse fórum de Aço São Joaquim, aqui na nossa Vila Boa de Goiás, é extremamente significativo. Nesses dias, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre diversos assuntos, desde questões relativas ao meio ambiente, às mudanças climáticas, ao aquecimento global, até questões locais, como a questão do Rio Vermelho, que, infelizmente, nos últimos anos, teve duas grandes enchentes que causaram a perda de vidas, prejuízos econômicos, grandes transtornos, inclusive prejuízos ao nosso patrimônio histórico e cultural, à nossa origem, à nossa primeira capital, que é a Vila Boa de Goiás, e que é patrimônio mundial há 10 anos pela Unesco. Então, nós criamos na quarta-feira passada, já instalamos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho. É um instrumento de gestão moderno, transparente, democrático, participativo. As experiências que existem no mundo inteiro são extremamente interessantes, inclusive aqui em Goiás. Eu acredito que isso vai ser um instrumento de gestão extremamente interessante para o Rio Vermelho. Trabalhos aí de educação ambiental, de revegetação ciliar, de realocação de estradas, de conservação de solo e de água, que vão ser fundamentais para segurar a água no morro e não deixar que ela venha inundar as partes mais baixas e fazer toda essa destruição. Então, essa, Emiliano, Jaqueline, é um fato concreto que fica do FICA, né? Escolha de trocadilho, que fica do FICA, é o Comitê da Bacia. Tenho certeza que no ano que vem nós já teremos ações muito positivas. Bem, mas em relação à questão nuclear, esse é um tema extremamente atual. Primeiro, pelo acidente de Fukushima, que é acompanhado pelo mundo inteiro com atenção.
e com preocupação. E segundo, porque recentemente, em março deste ano, ou abril deste ano, não sei se recente, muito recente, numa entrevista, o assessor do presidente da Eletronuclear deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que, por obrigação, para construir a terceira usina nuclear em Angra dos Reis, havia um acordo com o Ministério Público e com o próprio IBAMA, que foi o órgão licenciador dessa usina, que seria necessário ter um depósito definitivo para os rejeitos radioativos, para que a terceira usina de Angra fosse construída. E eles, como o Brasil não tem nenhum depósito definitivo para resíduos e rejeitos radioativos, eles precisam construir o tal depósito. E nessa entrevista, o assessor do presidente da Eletronuclear citou a Badia de Goiás como provável local de construção desse depósito, pelas características de abrigar rejeitos do Césio-137. Isso gerou uma reação muito forte da sociedade goiana e um temor muito forte. Você que foi um dos primeiros a chegar no acidente do Césio-137, que vivenciou todo aquele drama e historiou, inclusive, deixou aí uma memória extremamente importante para todos nós, viu o estigma que todos nós goianos sofremos. Eu sou testemunha disso. Eu, na época, em 87, eu cursava o último ano de medicina na Federal de Minas, em Belo Horizonte, e era discriminado por ser goiano. Era discriminado por ser goiano. Em Brasília, veículos com placa de Goiânia eram apedrejados. Os produtos goianos agropecuários e outros mais exportados para outros estados eram rejeitados, como se houvesse contaminação. Goiânia foi uma cidade proscrita, ninguém queria vir para Goiânia. O risco de contaminação, a desinformação era tão grande que todo mundo achava que seria contaminado. Enfim, houve uma grande celeuma em relação aos rejeitos do Césio. Finalmente, em 1996 ou 97, foi construído o depósito definitivo para o Césio na Badia de Goiás, que por acaso fica no Parque Estadual. O Parque Estadual tem um Mortegal, que é de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. E eu estive lá há 3 meses atrás. Há 4 meses atrás. Foi em fevereiro, 6 de fevereiro deste ano. Foi o primeiro parque estadual que eu visitei depois que assumi a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu pude constatar a segurança do depósito, o monitoramento, técnicos competentes da QNEM e tudo mais. E aqui quero fazer um parênteses, o Camelo colocou muito bem. A QNEM teve uma culpa muito grande nesse acidente. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é a responsável por normatizar, fiscalizar, monitorar e acompanhar todo rejeito radioativo que é gerado no país, e todo elemento radioativo, seja utilizado para medicina, seja utilizado em pesquisa científica, seja utilizado para a produção de energia atômica, enfim, isso é obrigação da QNEM. A QNEM não teve nenhuma ação para identificar onde estava a cápsula de Césio desativada, não cobrou nenhuma ação de execução. Enfim, houve uma omissão completa por parte da QNEM, que poderia ter prevenido, que poderia ter não ter acontecido esse desastre terrível que houve em Goiânia. Bom, então nós temos eu acompanhei lá o depósito, enfim, acompanhei todo o monitoramento que é feito de solo, de água, de ar, enfim, realmente uma coisa bem feita, moderna e segura. Só que tem uma grande questão. Aquele depósito foi planejado, foi concebido, foi construído com a finalidade de receber os rejeitos do Césio-137, que são rejeitos classificados como de baixa atividade. São rejeitos que são limitados. Ele foi feito para isso, ele não foi construído, nem concebido, nem planejado para ser depósito definitivo de lixo atômico, de rejeito atômico,
de alta atividade, como é o caso do combustível desativado, mas que ainda tem 50% do poder de radioatividade, e cuja meia-vida, ou seja, o tempo que essa radiação demora para cair, a metade é aí em alguns casos, centenas de anos. Então, essa é a grande diferença. Aí já começa o nosso questionamento, né? Eu não tenho dúvida, concordo plenamente com o Gabriel, eu acho que a energia nuclear tem que ser repensada no mundo. Ele já citou o exemplo de vários países europeus. Aqui no Brasil, eu acho absolutamente descabida a ideia de energia nuclear. Veja bem, a importância da energia nuclear na matriz energética brasileira é de pouco mais de 1%, 1,2%, 1,3%. Não mais do que isso é a importância da energia nuclear na nossa matriz energética. Quer dizer, nós vamos nos sujeitar a um risco enorme. Gabriel já falou, as montanhas do Rio de Janeiro têm uma fragilidade e uma geológica impressionante. Haja visto os acidentes que volta e meia ocorrem no estado do Rio, né? Em própria Angra. Então, quer dizer, é um risco extremamente elevado para uma produção de energia ínfima, né? E mais, além dos problemas todos que o Gabeira colocou, eu citaria mais um: o que fazer com esses rejeitos nucleares? Essa é uma grande indagação no mundo inteiro. Mesmo os países mais desenvolvidos têm gasto aí bilhões de dólares para construir depósitos definitivos que mesmo assim ninguém garante que são 100% seguros. Então, e quanto mais energia nuclear se produz, mais lixo se produz. É um grave problema. Agora está aí. Aqui nem está aí com esse problemão na mão. O que vai resolver? O que vai fazer com o combustível que está sendo desativado lá em Angra? Vai para onde? Que estado do Brasil vai querer isso? Eu deixei bem claro, nós tivemos... veja bem, se países que dependem 35% da matriz energética, como é o caso da Alemanha. A Alemanha é 35% da energia, de toda a energia gerada no país, não é só energia elétrica, não. É de combustíveis, de automóveis, de aquecimento doméstico, enfim, 35% de toda a energia do país provém de fonte nuclear. Eles estão repensando totalmente. Pretendem desativar até 2022 todas as usinas já em produção, porque nós, que temos um potencial enorme em outras fontes de energia, como o Gabeira colocou, vamos insistir para produzir 1% da energia que nós precisamos com energia nuclear, com todos os problemas que nós temos. Uma energia caríssima, uma das mais caras que existe. Bom, em relação a Goiás, nós temos uma situação de sermos exportadores líquidos de energia hidrelétrica, porque aqui nós estamos no Planalto Central, no Mueira do Brasil. Temos um potencial, já temos uma geração de energia hidrelétrica muito grande, um potencial muito maior. Temos um potencial de produção de energia através da biomassa muito grande. Goiás é o segundo maior produtor de etanol do Brasil, com apenas 2% da área em cana-de-açúcar. Eu acredito que nós possamos aumentar isso apenas com aumento de produtividade. E nós temos a possibilidade de energia solar, que é fantástica. Quando você vê países europeus, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e outros, produzindo energia solar, com metade da insolação que nós temos aqui, né, por estarmos numa região tropical, entre o trópico de Capricórnio e o Equador, uma região extremamente, que tem uma insolação extremamente, que aliás é o que dá grande competitividade para a agricultura brasileira, exatamente essa insolação. Eu não tenho dúvida de que esse é o caminho, é um dos caminhos que nós temos que percorrer. Bom, voltando à questão do lixo, estive recentemente na Inglaterra. Hoje, 7% da matriz energética da Inglaterra é de lixo orgânico, que vira energia através de digestão anaeróbica. E eles esperam, os ingleses esperam chegar a 15%, dentro aí de mais 7 ou 8 anos, chegar a 15% de toda a energia produzida e gasta do país, Emiliano, oriunda de lixo. Então, o que é um problema para todos, que é o lixo,
ser uma solução energética, até porque ele é produzido nas grandes cidades, e lá mesmo ele é transformado em energia, você não precisa gastar nem linha de transmissão. A energia já está sendo produzida onde ela é consumida. Então, eu acredito que isso é o caminho que nós vamos tomar também. Em relação, para terminar a minha participação, em relação à questão dos rejeitos nucleares em Abadia de Goiás. Na quinta-feira, há 3 dias atrás, nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Família, com o presidente da CNEM, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o presidente da Eletronuclear e o assessor do presidente da Eletronuclear, que deu essa entrevista falando em Abadia de Goiás, na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo. E nessa audiência pública, ele colocou aquilo que o Gabeira já disse, que é preciso fazer uma consulta à população para que seja construído o depósito definitivo de rejeitos nucleares. Eu, na minha participação, quando me coube a palavra, eu coloquei para ele que nós aqui em Goiás já tínhamos uma decisão de governo. Era uma decisão, já tinha conversado com o governador Marconi Perillo, nós temos uma decisão de governo. Primeiro, nós não aceitamos esse depósito aqui em Goiás por 3 motivos principais. Primeiro, a Constituição Estadual, em 88, até sob o efeito ainda do acidente do SESI em 87, os deputados estaduais constituintes que elaboraram a Constituição Goiana de 88 proibiram, vedaram qualquer atividade, qualquer produção de energia nuclear no estado de Goiás. Então, a Constituição Goiana de 88, ela veda a produção de energia nuclear no estado e qualquer dos seus subprodutos. A energia nuclear no estado de Goiás só é permitida para uso medicinal, de pesquisa científica e, em alguns outros casos, de uso industrial e uso agropecuário. São casos com materiais de baixa radioatividade e de meia-vida muito curta. Então, com um potencial efeito danoso muito menor. Segundo motivo, o depósito de Abadia de Goiás foi concebido, planejado e construído para ser depósito do lixo do Césio 137 e não para ser depósito de combustível atômico desativado de muito mais alta radioatividade e num volume muito maior. Então, não é adequado para isso. E terceiro, que a população de Goiás não quer. Eu até hoje não vi nenhum goiano que se manifestasse a favor desse depósito em Abadia. Todos os segmentos, se tem uma coisa que consegue unir, que consegue criar uma unanimidade dos goianos, é que todos são contrários à instalação do depósito da Abadia de Goiás. Então, essa é uma decisão determinada. Respeitando a autonomia, nós estamos numa federação, cada estado tem a sua autonomia, e Goiás tem a sua autonomia. Então, nós, exercendo a nossa autonomia federativa, já tomamos essa decisão. Essa já é uma decisão tomada e está sacramentada. Então, já tive a oportunidade de comunicar isso publicamente na Câmara dos Deputados, filmado, fotografado, gravado, documentado, enfim. Então, essa é uma situação, esse debate aqui é extremamente oportuno e elucidativo, e inclusive que nos dá a oportunidade de dar esses esclarecimentos a toda a população. Bom, eu queria, ao encerrar aqui a minha participação, agradecer muito mais uma vez o Gabeira pela presença. Antes que o Emiliano vai abrir ao público, né? Ah, tá. Então o Emiliano está me falando aqui que eu também estou à disposição do público para perguntas. Então, muito obrigado a vocês.